Pôncio Pilatos foi um governador romano que governou a Judéia, a terra onde Jesus viveu. Ele foi nomeado pelo imperador romano Tibério e serviu como prefeito da província de 26 a 36 Exetuidosto. Naquela época, Roma controlava a Judéia com mão de ferro, impondo suas leis e costumes sobre o povo judeu. Pilatos era um homem poderoso, com autoridade para decidir quem vivia ou morria. Ele tinha o poder de julgar e condenar, e suas decisões eram finais. Conhecido por sua rigidez e severidade, ele nem sempre entendia o povo judeu e seus costumes, tão diferentes dos costumes romanos. Essa falta de compreensão frequentemente levava a conflitos. Essa diferença cultural causava tensão constante entre Pilatos e os líderes judeus, que muitas vezes se sentiam oprimidos pelo domínio romano. Pilatos é mais conhecido por seu papel no julgamento de Jesus. Ele foi pressionado pelos líderes judeus a tomar uma decisão sobre o destino de Jesus. Ele ouviu as acusações contra Jesus, mas não conseguiu encontrar nenhuma culpa nele. Pilatos tentou libertar Jesus, oferecendo ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório. Mesmo sabendo que Jesus era inocente, Pilatos cedeu à pressão da multidão e dos líderes judeus. Ele lavou as mãos em um gesto simbólico, declarando-se inocente do sangue de Jesus, mas ainda assim o entregou para ser crucificado. Essa decisão tornou Pilatos uma figura-chave na história do cristianismo, lembrado como o homem que autorizou a crucificação de Jesus, um evento central na fé cristã. Jesus era um pregador judeu com muitos seguidores. Ele viajava de cidade em cidade, compartilhando suas mensagens de amor, paz e justiça. Algumas pessoas acreditavam que ele era o Messias, o Salvador prometido nas Escrituras. Elas seguiam Jesus com devoção, esperando por milagres e ensinamentos. Os líderes judeus, por outro lado, não gostavam de Jesus, vendo-o como uma ameaça à sua autoridade e tradições. Eles temiam que suas palavras pudessem incitar uma rebelião. Eles prenderam Jesus e o levaram a Pilatos, acusando-o de traição. A prisão foi um evento dramático, com soldados romanos cercando Jesus e seus discípulos. Eles disseram que Jesus estava se autodeclarando rei dos judeus, um crime gravíssimo contra Roma. A multidão estava furiosa, exigindo justiça. Pilatos interrogou Jesus, perguntando: "Você é o rei dos judeus?" A pergunta era crucial, pois uma resposta afirmativa poderia significar uma sentença de morte. Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo." Suas palavras eram enigmáticas, deixando muitos perplexos. Pilatos não entendeu o significado das palavras de Jesus e não encontrou razões para condená-lo. Ele estava dividido entre a pressão dos líderes judeus e sua própria percepção de justiça. Os líderes judeus pressionaram Pilatos, gritando: "Crucifica-o!" Temendo um motim e problemas com Roma, Pilatos cedeu à pressão da multidão, mesmo sabendo que deveria libertar Jesus. Diante do povo, Pilatos lavou as mãos, dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem." Suas ações, no entanto, falaram mais alto. Ele ordenou a crucificação de Jesus. Jesus morreu na cruz, para a tristeza profunda de seus seguidores, que acreditavam que ele o salvaria. Mas a morte de Jesus mudou a história, tornando-se o alicerce do cristianismo. Após a crucificação, Pilatos tentou se distanciar do ocorrido. Ele entregou o corpo de Jesus aos seus seguidores para o sepultamento e ordenou que guardas vigiassem o túmulo, impedindo que o corpo fosse roubado. As ações de Pilatos, após a crucificação, demonstram preocupação. Ele pode ter percebido seu erro, mas já era tarde demais. Jesus estava morto e Pilatos estaria para sempre ligado à sua morte. Seção 5. Relatos históricos
Sobre o destino de Pilatos. A Bíblia não revela o que aconteceu com Pilatos após a crucificação. Para saber mais, precisamos recorrer a outras fontes históricas. Alguns historiadores romanos mencionam Pilatos, mas seus relatos são breves. Um deles, Tácito, menciona Pilatos em seus escritos sobre a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. Tácito conta que Nero culpou os cristãos por um incêndio em Roma e confirma que Pilatos era o governador da Judéia na época de Jesus. Seção 6. O mistério do fim de Pilatos. Os detalhes da morte de Pilatos permanecem um mistério. Algumas histórias dizem que ele foi chamado de volta a Roma e pode ter sido julgado por suas ações na Judéia. Outros relatos sugerem que ele foi exilado ou até mesmo cometeu suicídio. A falta de informações concretas levou a muitas lendas sobre o destino de Pilatos. Algumas o retratam como um vilão, enquanto outras o descrevem como uma figura trágica presa em uma luta pelo poder. Seção 7. Pilatos nos escritos cristãos primitivos. Os primeiros escritores cristãos tinham diferentes perspectivas sobre Pilatos. Alguns o viam como um governante cruel e injusto, culpando-o pela morte de Jesus. Outros acreditavam que ele foi um participante relutante no plano de Deus. O Evangelho de Mateus retrata Pilatos como facilmente influenciado pela multidão. Já o Evangelho de João apresenta Pilatos com mais compaixão por Jesus, mostrando-o tentando argumentar com os líderes judeus. Seção 8. Pilatos no Evangelho de Nicodemos. O Evangelho de Nicodemos é um evangelho apócrifo, o que significa que não faz parte da Bíblia. Ele narra o julgamento e a crucificação de Jesus sob uma perspectiva diferente. Neste evangelho, Pilatos é retratado de forma mais favorável, com ênfase em sua crença na inocência de Jesus. O Evangelho de Nicodemos sugere até que a esposa de Pilatos se converteu ao cristianismo, refletindo a tradição que via Pilatos como um possível converso. Seção 9. A lenda do suicídio de Pilatos. Uma lenda afirma que Pilatos cometeu suicídio. Essa história se tornou popular na Idade Média e se encaixa na ideia de Pilatos como uma figura trágica assombrada pela culpa. No entanto, não há evidências históricas que sustentem essa alegação. É mais provável que seja um reflexo de como as pessoas interpretaram o papel de Pilatos na morte de Jesus. A lenda do suicídio adiciona um elemento dramático à sua história. Seção 10. O legado de Pilatos. Um símbolo da ambiguidade moral. O legado de Pilatos é complexo. Ele é um símbolo da ambiguidade moral. Sabia diferenciar o certo do errado, mas escolheu o caminho mais fácil. Ele sacrificou a justiça pela conveniência política. A história de Pilatos é um lembrete de que até mesmo pessoas poderosas podem cometer erros terríveis. Também mostra como o medo e a pressão podem levar a más decisões. Seu nome se tornou sinônimo de covardia e traição. Seção 11. Conclusão. O enigma duradouro de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos permanece um enigma. Ele é uma figura histórica que continua a intrigar estudiosos e curiosos. Conhecemos seu papel na história, mas não toda a sua história. Ele foi o governador romano que presidiu o julgamento de Jesus, mas sua vida antes e depois desse evento é pouco documentada. Seu destino após a crucificação está envolto em mistério. Alguns relatos sugerem que ele foi chamado de volta a Roma, enquanto outros dizem que ele se exilou. Diferentes relatos e lendas oferecem vislumbres de sua vida. Algumas histórias medievais até sugerem que ele se converteu ao cristianismo. Apesar da falta de respostas claras, o impacto de Pilatos no cristianismo é inegável. Ele é mencionado em credos e liturgias, e sua decisão de condenar Jesus teve repercussões profundas. Ele está para sempre ligado à morte de Jesus. Sua figura é um símbolo de autoridade e julgamento.
Sua história continua a fascinar e provocar debates. Historiadores e teólogos ainda discutem suas motivações e o contexto de suas ações. O legado de Pilatos nos lembra da capacidade humana para o bem e para o mal. Ele é um exemplo de como uma única decisão pode ter um impacto duradouro na história.